A minha paixão pelo Santos surgiu por família, né? Meu pai, santista roxo, minha mãe também. O meu pai me levava ao estádio desde cedo, ia ver jogos mesmo em dia de semana, jogo que não valia nada e tal, mas ia na Vila Belmiro. Lembro, sim, alguma coisa da festa que a gente fez em 84 com aquele gol do Serginho Chulapa. Meu pai jogava bola também, não era jogador profissional e tudo, mas o Santos era muito presente na nossa vida, né? Tem uma passagem curiosa que assim, eu quase virei São Paulino, quase, por causa do Careca. Eu era fã do Careca. E quando eu estava começando a gostar bastante de futebol e tudo, São Paulo estava naquela fase incrível em que o Careca estava arrebentando, campeão brasileiro de 86, com o Careca arrebentando naquele jogo contra o Guarani na decisão do campeonato. E eu virei fanzaço do Careca. Uma das minhas grandes alegrias quando o Careca encerrou a carreira no Santos, né? Jogando no Santos e tudo. Mas logo ali meu pai olhou e falou, tá gostando demais de São Paulo, vamos mais pra Vila, vamos mais pra Vila. Começou a me levar mais vezes e tudo. Era um ambiente santista, né? Proximidade com o estádio, ir no estádio, essa coisa de você estar no estádio, ir no estádio, mesmo numa fase ruim do Santos, isso te cativa aquele ambiente e tudo. Acabei virando santista por aí. A história é boa. Ela se iniciou, na verdade, a partir de uma falha do Valdir Pérez pela seleção brasileira na Copa de 82. Logo na estreia do Brasil e União Soviética, primeiro tempo a União Soviética fez 1-0, gol do Bol, num frangaço do Valdir. E aí o mundo despencou na cabeça do Valdir, ou pelo menos o Brasil despencou na cabeça do Valdir. Eu tinha 7 anos e aquela pureza de criança, ingenuidade talvez, não sei qual é o melhor termo, me fez começar a acompanhá-lo mais de perto e a gostar do cara mais do que dos outros jogadores, justamente o mais contestado. Terminou a Copa, o Valdir não teve mais culpa em gol nenhum, o Brasil não foi campeão, perdeu para a Itália, uns 3 gols do Paulo Rossi, 3-2, no dia 4 de julho de 82. Logo em seguida eu quis saber onde o Valdir jogava. Descobri que era no São Paulo. Naquele mesmo ano, aquela coisa do amigo do amigo do amigo do amigo do meu pai conseguiu que eu encontrasse, conseguiu provocar um encontro meu com o Valdir Pérez. Perto da final do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, 3-4 dias antes. Levei um desenho pro Valdir, ali de um carecão pulando na bola e tal. E aí fui ao jogo, meu primeiro jogo no estádio. Foi o primeiro da decisão do Paulista, 1-0, gol do Sócrates. Na realidade, nessa época, Sócrates e Casagrande, para mim, eram muito mais amedrontadores do que o Drácula, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, porque 82 e 83 eles acabaram com o São Paulo na decisão dos campeonatos paulistas. Mas eu segui nessa coisa, 8-2, 8-3, 8-4, de alguma maneira, assim, de uma forma sofrida, porque o São Paulo não levantou nenhum caneco, e é justamente ali naquele momento que você pode beirar para outro clube, mas eu resisti. Não penso em mim mesmo. A primeira recordação que eu tenho na minha vida é da decisão do Campeonato Paulista de 54, que se deu em fevereiro de 55, eu tinha então 5 anos, quando o Corinthians ganhou o campeonato chamado Campeonato do Quarto Centenário, no empate com o Palmeiras aqui no Pacaembu, 1-1. É a primeira recordação que eu tenho clara na minha vida desse dia, ter visto este jogo na televisão, na casa de um tio, lá no Itaim Bibi, e depois ter ido para o Parque do Ibirapuera com meu pai, com meus irmãos, com esse tio, para festejar. Parque do Ibirapuera que tinha sido inaugurado um ano antes, exatamente para festejar o quarto centenário de São Paulo. O Corinthians antecede qualquer planejamento da minha vida. Eu também assumi o meu lado torcedor, porque meu pai, Jomir Betting, que por não conseguir tentar ser isento, imparcial, objetivo num Palmeiras e Corinthians, num derby no Pacaembu em 68, depois de um gol do Palmeiras no finalzinho, ele saiu distribuindo bananas para a torcida do Corinthians em plena tribuna de imprensa e se viu incapacidade de continuar sendo jornalista esportivo. Meu pai tem uma frase que estava no vestiário do Palestra Itália de 2008 a 2010, é a frase que está na contracapa do livro oficial do Centenário, não por acaso escrito por mim. É uma frase que todo palmeirense sabe, que é explicar a emoção de ser palmeirense a quem é e a quem não é,
E essa frase está na sala de imprensa Joelmir Betting, que é a sala de imprensa, a sala de entrevistas principal do Allianz Parque. No escritório da W Torre, que administra o estádio, também tem a frase dele. Então, todo mundo sabia que meu pai era palmeirense. E quem me conhecia sabia que eu era quase que tão palmeirense quanto ele. Então, desde que eu comecei no ofício como colunista da Folha da Tarde, hoje agora São Paulo, eu já me assumia palmeirense. Então, não tem problema nenhum para mim assumir a minha torcida. O que não pode ter é distorcida. Eu nunca deixei de assumir, não é que um dia eu assumi. Eu nunca escondi de ninguém que era São Paulino. Ao mesmo tempo, eu não preciso em todos os programas que eu participo tal, dizer, eu sou São Paulino. Acho que não tem necessidade. Acho mais do que natural, acho até óbvio, acho não, com certeza é óbvio que quem trabalha com o esporte, mais diretamente com o futebol, torce para um time. Ou no mínimo torceu para um time e hoje tem simpatia por ele, embora eu não acredite nisso não, acho que torceu para a vida toda. Aquela coisa já clichêzaço, mas você muda de tudo menos de time de futebol. Eu nunca vi necessidade nenhuma em me esconder, justamente por, na hora do trabalho, de verdade saber separar perfeitamente o profissional do torcedor. Eu não posso, lógico, levar para frente da câmera o sentimento do torcedor, a opinião do torcedor. Eu sempre achei que as pessoas que me liam, né, tinham o direito de saber qual é o meu time do coração, quem estava falando aquilo. E na medida em que eu acho que isto não atrapalha, ao contrário, isso embora cause incompreensões e soluções simples por parte de quem te ouve, em última análise eu diria que é muito melhor você tornar público aquilo que você quem você é, o que você pensa, do que de alguma maneira ter uma carta escondida na manga. Até porque eu acho que soa ridículo, né, um jornalista que diz não ter time, porque ninguém vai trabalhar com esporte, ninguém vai trabalhar com futebol se não tiver, antes de mais nada, uma paixão, né? E a paixão não é necessariamente pelo vôlei, pelo basquete ou pelo futebol, é antes de mais nada por um clube, né? Seja o clube da cidade em que o jornalista nasceu, seja o clube grande que ele escolheu desde pequeno. Eu acho que tem dois fatores importantes. Primeiro, a empresa para a qual eles trabalham, às vezes tem uma determinação, tem uma linha editorial que, olha, não é para assumir o time. Perfeito, é uma linha editorial da empresa para a qual eles trabalham e aí os caras têm que respeitar. Tem uma outra questão importante que é a violência. Hoje em dia não tem jeito, cara, além daquela violência virtual, né, que até aí tudo bem, você bloqueia o cara e acabou, tem a violência realmente do mundo real. A gente trabalha aqui perto de estádios, né? Tem o Allianz Parque aqui perto, tem o Pacaembu aqui perto. E muitas vezes, quantas vezes jornalistas já foram ameaçados e tudo, porque eles assumem o time e aí eles fazem um comentário, a torcida adversária acha que aquilo é uma provocação, etc. Tem maluco pra tudo, né? E aí tem um risco de vida. Eu só não gosto de quem inventa time para torcer. Eu torço pro 31 de abril de Presidente Timóteo. Eu torço pro time da Birmânia. Ou pior, quem muda de time por causa da profissão. Aí você tem que mudar de jornalista. Porque isso é uma paixão inegociável. Repito, é um amor incomensurável, é um amor incondicional. Então você não pode trocar o seu time. Você pode até deixar de torcer. Já não tem a mesma paixão? Ok, faz parte do jogo. E quanto mais às vezes a gente conhece alguma coisa, mesmo que seja a maior paixão, mais você prefere não conhecer tão a fundo. Mas assim, eu respeito quem não abre o jogo. Até porque, para mim, absurdamente, algumas empresas de comunicação impedem que o narrador, o comentarista, o repórter, o apresentador, o colunista abra o coração. Gente, você só está lá porque você é apaixonado por essa porra. E quem não for não sabe porra nenhuma de futebol. Tem que saber para entender esse lado do torcedor. Insisto, quem mais entende de futebol, quem mais entende de um clube é o torcedor dele. Não, você pode até estudar pra cacete. Eu posso até entrar numa alma e acho que tem essa virtude de tentar, de sacar mais ou menos algumas características dos torcedores. Mas quem entende mesmo do Grêmio é o gremista, quem entende mesmo do Corinthians é o corintiano. Então assim, você tem que respeitar isso, né? Agora, inventar time para torcer, não. Eu tenho mais, não é problema, mas tem mais pegação de pé do torcedor do Santos comigo do que de outros clubes.
O máximo que acontece às vezes é o palmeirense fala, tá vendo, você é viúva do Lucas Lima, tá torcendo contra o Lucas Lima porque ele abandonou seu time. Ah, você critica o Gabigol porque o Gabigol deixou o Santos, tá com invejinha. Isso acontece, tudo bem. Pô, eu torcedor, quando eu não tava do lado de cá, eu olhava alguns programas e falava, tô falando besteira, hein, tira desse cara aí que ele é corintiano. Eu entendo o torcedor, é passional, pô. Muitos são, a maioria. Mas com relação ao torcedor do Santos, o torcedor acha que eu tenho que ser um porta-voz. Que o Santos tem que ter mais espaço no programa porque eu sou apresentador, ou que eu tenho que pegar um pouco mais leve porque eu sou santista, ou quando tem a questão do impeachment que envolvia o Rolo e o Pérez, o Rolo veio no programa, me criticaram porque eu não tinha que dar espaço para o Rolo. Eu falei, não, isso é jornalismo, eu tenho que dar espaço para os dois. Né? E nem fui eu que convidei o Rolo, as pessoas acham que eu que convidei, não foi a produção. E eu fui o primeiro a falar, trouxe o Rolo, tem que trazer o Pérez. Dois lados da notícia, às vezes tem 2, 3, 4, 5 lados. Você tem que trazer todos, é isso. E o que eu falo, já falei no Twitter, já falei no ar e vou falar quantas vezes for necessário. Eu não sou assessor de imprensa do Santos. Eu sou jornalista da ESPN. O Santos não me paga para defendê-lo. A ESPN me paga para exercer minha função de jornalista. Então é isso. Se um dia o Santos me pagar bem e quiser que eu seja assessor do Santos um dia na minha vida, ok, aí é uma outra questão. Mas hoje eu sou jornalista e eu tenho que fazer o bom jornalismo. Episódio de 74, quando houve o caso do doping do Mário Sérgio, que a revista Placar apurou e esmiuçou. Aconteceu de eu parar num posto de gasolina na volta de um jogo Palmeiras e Guarani, em que o Palmeiras perdia o título daquele ano, e um grupo de torcedores do Palmeiras me ameaçar, um até dizer, olha, se fosse você ir embora, porque fulaninho está maquinado e se ele te encontrar aqui, ele te passa na máquina. E eu peguei minhas coisas e fui embora, evidentemente eu não paguei para ver, né? Como houve aqui no Pacaembu, porque Placar tinha dado uma manchete, a Fiel Verde está feliz, num ano em que a torcida do Palmeiras comparecia mais ao estádio que a do Corinthians, e tem uma faixa no estádio do Pacaembu, dizendo, Juca, Fiel é uma só. Juca que fúria, Fiel é uma só. E o Corinthians perdia este jogo, acho que do São José, do Santo André, no intervalo do jogo, e eu comecei a ouvir um coro. Juca que fúria, filha da puta, Juca que fúria, filha da puta, o Juca vai morrer. E era a torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians que estava do outro lado do Pacaembu, onde eu estava sentado, sem entender nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, loucuras, fanatismo. Né? Porque tinha chamado a torcida do Palmeiras de fiel. A gente nunca vai agradar. A gente vai sempre desagradar a gregos e corintianos. E desagrado muito mais e sou muito mais cobrado pela torcida do Palmeiras exatamente por ter um lado torcedor tão exacerbado na minha parte que eu acho que eu tenho alguma sensibilidade para entender o sentimento do corintiano, do flamenguista, do São Paulino, do cruzeirense, do colorado. O texto dos mais repercutidos da história do Grêmio é um texto que eu fiz dos 110 anos do Grêmio. O texto que estava no dia do centenário do Corinthians, em 1910, não era o texto do Juca Kfouri, não era do Chico Lang, não era do Neto, não era do Casagrande, não era do Ronaldo Giovanelli, não era do Benja, era meu. Palmeirense é sumido. E até por isso quase que eu tive que sumir, porque os palmeirenses queriam me detonar. Alguns dizem que eu estou jogando para a galera, que eu estou passando pano, que eu sou fazedor de média, que eu sou hipócrita, que é falso, como o meu cabelo. Cara, eu acho que é jornalismo, eu acho que é paixão. E você tem que saber respeitar. Porque o futebol é um dos poucos meios em que você não apenas ama o seu time, você detesta do outro. Às vezes você torce mais contra o outro do que torce pelo seu time. E é compreensível, faz parte do jogo, faz parte do futebol. É quase possível, não é 100%. Talvez o jornalista torcedor de um determinado time, ele critique mais o seu time do que qualquer outro jornalista. Bom, eu não só torço para o Santos, como eu sou de Santos, então eu conheço a realidade da cidade, como é que é a relação com o time e como o time se relaciona com a cidade. Então eu sei exatamente como as coisas acontecem, há muito tempo. Então, alguns comentários meus, eles têm a ver com o fato de eu ser de lá. Algo que uma pessoa que não é de lá, ou que não tem a relação com o clube, jamais vai ter. Então, às vezes eu pego um pouquinho mais pesado. Porque eu sei um pouquinho melhor, intrinsecamente ali, eu sei como é que a coisa funciona. Mas eu não faço oba-oba quando ganha, porque é o time e tal. Claro, se eu tenho que elogiar, eu elogio. O Santos fez uma tremenda atuação contra o Corinthians naquele 1-0. Corinthians é o principal rival do Santos. Então eu, torcedor do Santos, contra o Corinthians, não é tirar onda.
O Santos amassou. É isso, o Santos amassou aquele jogo. Como o Santos em outras oportunidades já foi amassado. O ano passado o Santos tomou um 5-1 do Grêmio. O treinador era o Jair Ventura. Como você vai para o programa para falar disso? Você vai sentar porrada no Jair Ventura e dizer que ele tem que ser demitido e que nenhum jogador presta mais? Isso é o torcedor. Aí, obviamente, você está vendo um jogo. A minha reação vendo um jogo do Santos é uma. Quando eu venho para o estúdio, cabeça fresca, dá para separar. Entendeu? Cabeça fresca e você faz a análise real do jogo. Eu acho que eu não peso a mão demais. Eu acho que soma-se o meu conhecimento de jornalista ao conhecimento que todo torcedor tem em relação ao seu time. Quer saber informações de um time ou quer saber como o time está jogando? Pergunta para o torcedor daquele time. Ele sabe melhor do que ninguém, sabe melhor do que qualquer jornalista. Então, talvez pareça que eu carregue mais na tinta porque eu tenho mais informações do São Paulo do que tenho dos outros. Às vezes, pelo fato de ser o seu time, você acaba sendo mais crítico em relação a ele do que você seria em relação a outro. O que é uma maneira de não ser imparcial. Eu estou de acordo, né? E eu não me eximo deste pecado, tá? Eu tenho mais dificuldade em dizer o Palmeiras é líder e não me agrada, porque está jogando um futebol chinfrim, mas falo isso com algum cuidado, que eu não tinha quando era o Corinthians o líder jogando um futebol chinfrim. Eu falo com todas as letras. O Corinthians é um time medíocre jogando um futebol medíocre e vai ser um campeão medíocre. Tá? Chamar o Palmeiras de medíocre é mais complicado. Porque você fala, o cara está chamando de medíocre porque está com dor de cotovelo. Eu falo, não, mas eu chamava o Corinthians de medíocre. Ninguém lembra, a não ser o corintiano. O palmeirense não anota que você chamou o Corinthians de medíocre. Se você chamou o Palmeiras de medíocre, anota. Você cobra mais dos que você ama, então você acaba carcando um pouco mais. E para até parecer que você não é parcial, torce por um lado e distorce contra o outro, você até elogia mais. Então, eu provavelmente elogio mais o Corinthians do que ele merece em algumas situações, o São Paulo e todos os demais. E critique mais o Palmeiras do que merece, até porque no inconsciente, no subconsciente, eu tento dar uma equilibrada. E por isso, muitas vezes, eu levo o cacete dos dois lados. Tá fazendo média. Passador de pano. Mas aí tem a ver com a minha linha de jornalismo. Eu acho que o jornalista tem que subir em cima do muro mesmo para ver os vários lados da situação. Repito, o jornalismo em qualquer área é a busca da melhor versão possível dos fatos. E para você, às vezes, ter o holístico, você ter o plural, você ter outro lado, precisa subir em cima do muro. Você treina isso. Né? Para escrever, então, nenhuma dificuldade. Veja, é mais difícil, e eu tive essa experiência durante anos, comentando futebol na televisão. É mais difícil na TV você disfarçar a sua emoção no tom da sua voz. Eu sei que comentar um gol do Corinthians era num tom diferente do comentar o gol sofrido pelo Corinthians. Eu mesmo, quando ouvia, dizia, tem aí um quê de decepção na tua voz quando o gol é contra o Corinthians. Mas nenhuma dificuldade para dizer não foi pênalti para o Corinthians. Ou foi pênalti contra o Corinthians. Essa é nenhuma dificuldade. Nenhuma. De observação. Agora, a emoção você tem que controlar. Para escrever, nenhuma dificuldade. Eu gosto mais do Palmeiras do que eu gosto do futebol. Até porque foi o Palmeiras que me levou a gostar de futebol. Mas eu não torço, o meu trabalho é não distorcer no exercício do ofício, é não ser palmeirense, não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista, né? Eu tenho o direito como cidadão de ser palmeirense, mas tenho o dever como jornalista esportivo de não torcer, muito menos distorcer pelo Palmeiras. E não me parece ser difícil a mim e a qualquer outra pessoa. O árbitro tem um time, normalmente a gente sempre acha que é o do adversário. O jogador, muitas vezes, não torce pelo seu time, né? Eu já tinha certeza absoluta que alguns presidentes do Palmeiras detestavam o clube. Alguns treinadores também não eram capazes. Então, é uma questão pessoal. Não vou nem dizer que é ética,
Porque o jornalismo, não só a área de esportes, mas qualquer área, é sempre a busca da melhor versão possível dos fatos. E para você, no jornalismo esportivo, conseguir a melhor versão possível dos fatos, a melhor análise possível, você tem que ter a aura, o espectro, a alma do torcedor. Eu não consigo pensar a minha vida sem o Corinthians. A minha linha do tempo, ela com muita frequência, ela se estabelece exatamente em função das coisas que estavam acontecendo com o Corinthians durante muitos anos, muito mais ligados a derrotas do que a vitórias, e depois de 77 mais ligada a vitórias do que a derrotas. Mas na minha linha do tempo, as referências sempre de alguma maneira aparece o Corinthians. Sempre aparece um jogador do Corinthians, uma vitória do Corinthians, uma derrota do Corinthians, enfim, alguma coisa relacionada ao Corinthians. Muito mais, por exemplo, do que a seleção brasileira. Até hoje isso? Eu te diria que hoje menos, porque a partir da hora que você tem filhos, tem netas, é claro que a importância das coisas, a proporção que as coisas assumem, elas mudam, mas o Corinthians está sempre presente, até no que diz respeito aos filhos e às netas. Felizmente, para minha sorte, sem nenhuma forçação de barra antidemocrática, 4 filhos corintianos e 2 netas corintianas. O significado do Palmeiras na minha vida, eu usaria a frase célebre do meu pai, mas dá para dizer de uma maneira muito simples. Palmeiras é Palmeiras. É tudo. É o amor. A gente só está conversando aqui porque eu sou Palmeiras. Porque o Palmeiras me levou ao jornalismo esportivo há 30 anos. Isso aqui, alguns botões aqui da história do Palmeiras, foi o futebol de botão que também me levou ao Palmeiras, a estudar o Palmeiras, a tentar saber mais de futebol e de vida que o Palmeiras. Então, estou jornalista esportivo pela paixão pelo Palmeiras, porque não poderia ser jogador, não tenho qualidade para isso. Então, eu nasci amando meus filhos que nem tinham nascido, nasci amando meus pais, claro, e nasci amando o Palmeiras, porque eu sou palmeirense, como dizia o meu pai, Jomir Betti, um palmeirense patogênico, que ele foi espraiando essa paixão parecida. Não tem palmeirense doente, tem palmeirense São Marcos, né? Do Divino Espírito Santo Ademir da Guia e discípulos de São Marcos, amém. Então, eu nasci amando o Palmeiras, eu vou me aposentar do jornalismo, como já me aposentei da faculdade de Direito mais torta que fiz, me aposentei como professor de jornalismo, mas eu vou me aposentar palmeirense. Vou me aposentar do jornalismo, ou vou morrer palmeirense. O Santos me remete à relação com meu pai, porque meu pai me levava para o estádio direto, a gente falava muito do Santos, a gente assistia os jogos do Santos juntos. Claro que a gente ainda faz isso hoje, em menor escala, porque eu estou aqui, ele é de Santos e tal. A gente não consegue tanto, mas sempre que tem oportunidade, a gente senta para ver juntos. Então o Santos me remete a muitas coisas boas, a felicidade, o estádio, o clima, a alegria, sempre que era aquela expectativa de domingo tem jogo, vamos lá e tal, vamos pro jogo. Assim, o Santos, a cidade de Santos em si, os Santos, eles fazem parte da minha vida, eu adoro. Isso tem a ver com as minhas origens, tem a ver com a minha essência e coisas que eu não quero perder nunca e que eu não perco mesmo. Então só me faz bem falar do Santos, pensar no Santos e lembrar de várias situações divertidas, legais e de boas memórias aí que eu passei na Vila Belmiro. Então o Santos para mim é felicidade. Cara, mas nem delírio pude imaginar tudo isso que tem aqui ao Palmeiras para mim. E é tudo mesmo, porque é o que mais me une aos meus filhos, é o que também me une à minha mulher. Então todos os meus amores têm a ver com o Palmeiras. O São Paulo tem uma parcela gigantesca na minha vida. Talvez, se não fosse pelo São Paulo, eu não fosse jornalista de esporte. Talvez não fosse nem jornalista. A minha ligação com o São Paulo me despertou o interesse do futebol. O interesse do futebol me despertou um dia tentar ser jornalista esportivo. Então, e fora, lógico, não dá para abstrair uma coisa da outra, a minha ligação afetiva com o clube, as minhas memórias, as noites de quarta-feira e tarde de domingo que eu passei no Morumbi, os mundiais, os 2 primeiros que eu assisti de madrugada na televisão, o terceiro que eu assisti atrás do gol, onde o Mineiro fez o gol contra o Liverpool, enfim, acho que tinha que ser. O Bolt tinha que chutar aquela bola e o Valdir Pérez tinha que ter tomado aquele gol. O Brasil virou, então tudo bem, foi 2-1 para o Brasil naquele jogo.